Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Meu nome é Flamarion Vidal. Sou o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e serei o seu professor de Direito Administrativo nestes nossos próximos 8 encontros. Então vamos lá? Vamos então seguindo esses nossos estudos, que são estudos que costumam cair com muita frequência em todos os concursos públicos, é mesmo o direito administrativo. Antes de nós entrarmos propriamente nos temas que vamos abordar, eu gostaria de trazer aqui algumas considerações. A primeira consideração que é muito comum ser feita é a respeito da nossa didática. Nós vamos apresentar alguns slides e a pergunta frequente é: professor, o que está no slide é importante? Sim, é importantíssimo. Na realidade, esses slides já foram preparados, às vezes com palavras-chave, com chamamentos específicos para a sua preparação. Então, tudo o que consta no slide é importante sim, a gente precisa ficar atento. Se for o caso de você imprimir para traçar alguns comentários, fique à vontade, mas realmente tudo o que está no slide já foi selecionado com base em concursos anteriores. Por isso, nós destacamos essa importância, ok? Outra questão que tem sido alvo de diversos questionamentos é a respeito do material doutrinário utilizado. Veja que o curso do CPIURES, ele é um curso muito festejado, inclusive por conta do seu material. Você recebe o material em PDF, esse material é um material atualizado, um material que vai direto ao ponto. Quando nós falamos direto ao ponto, levamos em consideração que nós sabemos, todos nós, que o concurso público cobra muitas matérias muito extensas. Então, por isso, nós efetivamente recomendamos que seja lido o material CPIURES, porque ele é atualizado com jurisprudência mais moderna, os pontos, as teorias são todas colocadas de maneira muito objetiva para que o aluno possa avançar com mais celeridade, ok? Mas, obviamente, existem algumas situações em que o aluno pede algum material doutrinário para reforçar algum ponto que eventualmente não tenha compreendido ou até mesmo para o seu próprio conhecimento. Pois bem, em termos de direito administrativo, muitos autores são festejados, mas particularmente gostamos muito de Mateus Carvalho, de Carvalho Filho e a Sinopse Jurídica de Rony Charles. Esses 3 livros, algum desses 3 livros, você adquirindo, você não vai ter dúvida que vai ficar pendente, ok? Pois bem, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui também é a respeito da postura mental em relação ao direito administrativo. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim: ah, professor, eu não gosto de direito administrativo. Não gostava. Porque essa postura de acreditar que determinada matéria é ruim ou não se adequa à minha realidade, isso faz com que a gente se afaste dela e, consequentemente, perca muito conteúdo que poderia vir se nós enganarmos a nossa mente, se nós melhor educarmos a nossa mente. É muito comum que desde do ensino médio a gente comece a selecionar as matérias pelo que a gente gosta ou pelo que a gente não gosta. Porém, na maioria das vezes, essa seleção se dá com base no professor. Aquele professor que eu tive na faculdade era um professor bom, então eu estudava com mais prazer aquela matéria e passei a gostar dela. E aquele professor que eu não gostava tanto, tinha alguma restrição, alguma resistência a ele, a matéria passou a ser para mim menos prazerosa. Então, identificando essa origem, a gente precisa nesse momento aqui se livrar de qualquer preconceito contrário ao direito administrativo, ok? A gente fala assim: eu amo o direito administrativo, vou tirar a foto da namorada, do namorado, da prateleira e vou colocar lá o livro de direito administrativo. A gente começa a modificar a postura em relação ao direito administrativo. E chama atenção também para um convite para a gente se afastar, na qualidade de concursando, dos chamados amigos âncora.
Os amigos âncora são aqueles que nos levam para baixo, para o fundo. Então ele vem junto a você e começa a destilar o seu desespero. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é muito chato. Ah, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar para passar. Ah, meu Deus do céu, saiu uma jurisprudência. E agora como é? Acalma com isso. Vamos acabar com essa história, ok? O estudo, ele precisa, antes de mais nada, ser prazeroso, ok? Precisa ser prazeroso e precisa ser sereno. Então não preciso ficar naquela angústia toda que é natural do concursando, não é mesmo? Afinal de contas, a gente sabe que é uma jornada muito grande, mas a gente precisa acerenar o coração e ir fazendo as aulas, fazendo as leituras, fazendo os exercícios, e eu posso garantir para vocês que no final do curso vocês vão estar num patamar bem acima do que começaram. De maneira tranquila, não precisa desesperar não, ok, pessoal? Então a gente feitas essas considerações, vamos dar então início ao nosso curso propriamente dito. Vejam só, nós temos aqui, esse slide, ele representa um livro de direito administrativo. É lógico que cada autor, ele traz no seu índice algumas nomenclaturas diferentes, mas aqui se encontra abrangido, em regra, todo o direito administrativo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar introdução, regime jurídico administrativo e poderes administrativos. Muito provavelmente nós não vamos conseguir concluir esses poderes administrativos, mas não preocupa não, a gente vai avançando e absolutamente nenhum dos temas relevantes serão deixados de lado, ok? Pois bem, então, um ponto que quando a gente fala de introdução, que tem caído com muita recorrência, é a respeito dos critérios para a definição do conceito, o que é o direito administrativo. Bom, inicialmente, a ideia de direito administrativo era aquela prevista por Lorenzo Meucci, no sentido de que o direito administrativo era o direito que estudava o poder executivo. Mas essa ideia, esse critério, ele foi logo rechaçado, porque o fato é que nós sabemos que o poder legislativo tem como função típica legislar. O poder judiciário tem como função típica a atividade jurisdicional. Porém, existe uma função atípica desses poderes no sentido também de trazer essa abordagem administrativa. Então veja que o poder legislativo, o poder judiciário, quando vai fazer uma compra de material, de mesa, de cadeira, ele precisa utilizar-se do direito administrativo. Então não se pode falar que o direito administrativo a ciência que estuda o poder executivo, porque é possível então atipicamente tanto o poder legislativo como o judiciário utilizar-se dessa função. Ok, pessoal? Bom, depois surgiu a ideia de que o direito administrativo estava, a matéria de direito administrativo seria aquela que tratasse de serviço público. Mas Leon Deguy, que foi desenvolvido por Leon Deguy, mas Leon Deguy não previu a hipótese das outras funções, das outras atividades a respeito do tema. Então veja que quando se fala em direito administrativo, não estamos falando apenas em serviço público, mas há também os fomentos, há as intervenções, há o poder de polícia, de modo que o serviço público não é critério suficiente para delimitar o direito administrativo. Logo em seguida, Laferrière vem trazer o critério das relações jurídicas, como sendo o direito administrativo, o ramo do direito, em que trata da relação Estado ou administração e administrados. Mas a crítica que se fez é no sentido de que, se fosse adotado apenas esse critério, não iria se abarcar a relação chamada relação introversa, que é entre a própria administração, ou seja, entre ente político e ente político, entre entidade e órgão público,
elas se comunicam e também são regidas pelo direito administrativo, o que fez com que as relações jurídicas também não fosse o critério adotado. Surgiu logo depois a teoria no sentido teleológico, ou também chamada teoria finalística, de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em que trata, como foi colocado, no sentido de que é a finalidade pública, certo? Mas a crítica que se faz é que esse conjunto de princípios que regula as atividades do Estado para a consecução de seus fins seria incompleta, seria uma coisa muito abrangente e essa ideia teleológica ou finalística não daria a precisão que precisa-se para realizar uma definição de um ramo do direito. Depois vem o critério negativista, do professor Tito Prates da Fonseca. Esse, que também é conhecido como critério residual, é o que tem de pior. Porque veja que ele define direito administrativo como sendo aquilo que não é atividade legislativa, jurisdicional e nem encontra-se abrangido pelos outros ramos do direito. Ora, isso não é forma de definir nada. Como é que eu vou definir maçã dizendo que maçã é tudo aquilo que não é banana, que não é abacaxi? Ora, quando a gente precisa de uma definição, a gente precisa dizer o que ela é e não o que não é. Não é mesmo? E então, o critério mais festejado para a definição do direito administrativo é mesmo o critério desenvolvido pelo saudoso professor Eli Lopes Meireles. Veja, aqui está no próximo slide, veja que ele traz então a ideia de que seria um conjunto harmônico de princípios, como toda a ciência é um conjunto harmônico de princípios, que rege os órgãos e agentes, aqui a gente tem o caráter subjetivo do ramo, e as atividades públicas, essas atividades públicas englobam, portanto, inclusive as exercidas pelo poder legislativo e judiciário atipicamente, como nós falamos, e tendentes a realizar de maneira concreta, então quando eu falo concreta, eu deixo de lado a atividade legislativa, porque ela é abstrata, de maneira direta, o que deixa de lado a atividade jurisdicional, porque é provocada, e imediatamente o que deixa de lado a função social do Estado, porque é uma atividade imediata, ok? Nós temos muitas definições de direito administrativo e trouxemos aqui uma autora que também é bastante festejada, bastante mencionada, que é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz então que direito administrativo é o ramo de direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Ok? Ah, professor, esse negócio de conceito é chato? É chato. O que a gente pode fazer? A gente tem que falar, né? Mas mais legal vem logo em seguida. Fontes de direito. Professor, pelo amor de Deus, fontes eu já não aguento mais estudar. Falam de fonte em direito administrativo, em direito constitucional, falam-se de fontes em direito penal, não tem problema. Nós não vamos tecer aqueles comentários que vocês já viram, não tenho dúvida. Nós vamos falar especificamente algumas circunstâncias que são atreladas ao direito administrativo. Então, primeiro ponto, as leis são as fontes primárias do direito administrativo. Essas leis, não estamos falando daquela lei em sentido estrito, mas no seu sentido mais amplo. Então abrange tanto normas constitucionais, como leis ordinárias, leis complementares, mas também aquelas normas infralegais, como por exemplo uma portaria, ok? A doutrina e a jurisprudência são fontes secundárias, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Vejam que, em decorrência das súmulas vinculantes, essas súmulas se tornaram fontes primárias, porque há uma norma cogente, uma obrigação que vincula não apenas magistrados, mas também agentes públicos,
no atendimento dessas súmulas vinculantes, certo? Os costumes são fontes indiretas e o precedente administrativo, que é o entendimento da administração, merece aqui alguns comentários. Esses entendimentos da administração, eles podem ser afastados. Em primeiro caso, hipótese de ilegalidade. Não só podem, como devem, não é, professor? Exatamente. Em caso de ilegalidade, esses entendimentos administrativos, esses precedentes, devem ser afastados. Mas é possível que a administração, ao longo da sua atividade, reveja aquela situação e perceba o seguinte: olha, seria melhor a gente modificar o nosso posicionamento. É possível que a administração modifique o seu posicionamento? Sim, o seu entendimento? É possível, mas tem um detalhe. Aí vem a doutrina do prospective overhauling, ou seja, é possível que haja uma mudança de entendimento, mas esse entendimento só pode ser aplicado para casos futuros movidos pelo interesse público, ok? É uma restrição, então, a essa modificação de entendimento. Bom, a respeito da evolução histórica do direito administrativo, é preciso fazer uma lembrança aqui das nossas aulas de história. Antigamente nós tínhamos o Estado absolutista. Era um Estado regido por um monarca, não é? Que tinha o poder absoluto. Então, para a gente fazer de uma maneira gráfica aqui, para ficar melhor, vamos imaginar aqui nosso Estado, né? Esse aqui é o nosso Estado. Tudo pertencia ao monarca, ao rei, ao imperador, não é? Neste período, nós estávamos falando então da administração patrimonialista. Mas com a crise da monarquia, uma vez que a monarquia foi perdendo o seu poder para a burguesia, que era quem detinha o capital, naqueles estados em que a monarquia se manteve, foi feito um acordo com a burguesia. Os monarcas não se intrometiam e deixavam imperar a lei de mercado. Então, o Estado que era absoluto, ele passa a ser desse tamanhozinho, o Estado pequeno, a teoria do Estado mínimo, certo? Mas o Estado mínimo também sofreu a sua crise. Na queda da Bolsa de 29, trouxe a necessidade de repensar o Estado. Então, o Estado passou a atuar mais fortemente nas relações. Mas tem um detalhe, nós estamos falando agora do Estado social. Se o Estado antes era mínimo, agora o Estado é máximo. Ele começou a se miscuir em todas as atividades, começou a ficar grande, ficar pesado. Aqui nós estamos nos referindo à administração burocrática, certo? Era chamada época do welfare state, o bem-estar social, era a ideia. Porém, também houve a sua crise e hoje nós caminhamos para o Estado democrático de direito. É um equilíbrio. Ele não é nem tão pequeno quanto o liberal e nem tão grande quanto o social. Certinho? Pois bem, destacam-se em 1748 a obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. Em 1789 tivemos a Revolução Francesa. E no Brasil, destaca-se o Decreto 608 de 51, que estabeleceu na Faculdade de Direito a cadeira de Direito Administrativo. E também destaca-se a obra de Vicente Rego, Elementos do Direito Administrativo, que foi a primeira obra dessa nossa matéria, certo? Bom, agora vamos falar sobre os sistemas administrativos. Existem, obviamente, em cada país existe a sua realidade, mas de uma maneira geral podemos diferir dois tipos de sistemas. O sistema contencioso, também chamado francês, ou de dualidade de jurisdição. Significa dizer então que existem duas jurisdições. Uma jurisdição para tratar de todas as ações em que o Estado seja parte, um chamado tribunal administrativo, e outro que seria para julgar os demais casos, não é mesmo? Então, vejam que nessas situações não se admite o controle judicial dos atos da administração pública, porque o controle judicial é feito apenas para as relações, para as demais relações.
esse controle é feito pelo Tribunal Administrativo, certo? E existe também o sistema judiciário, também chamado de sistema inglês ou de jurisdição única. Este é o modelo adotado pelo Brasil. Nós sabemos que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito não deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então significa dizer que o fato da administração ser uma parte envolvida ou não, não irá se submeter a um tribunal administrativo. Quer dizer então, professor, que não existe julgamentos no âmbito administrativo? Sim, existe sim, mas essas decisões administrativas, elas não serão a última palavra. Sempre haverá a possibilidade de se recorrer dessa decisão administrativa final ao Poder Judiciário, ok? Então vamos seguindo aqui. Um ponto que eu queria falar com vocês a respeito desses dois sistemas é no que tange às exceções. Então, naqueles locais em que se adota o sistema do contencioso administrativo, deixará de ser realizado pelo Tribunal Administrativo os julgamentos que envolvam capacidade de pessoas e os litígios em que envolvam atividades públicas de caráter privado, ok? Mas para a gente que adota o sistema de jurisdição única, mais importante ainda é as exceções ao sistema de jurisdição única, ok? E é nessa que nós vamos falar aqui agora. Primeira situação, referente à justiça desportiva. A justiça desportiva exige o esgotamento das instâncias da justiça desportiva para que o Poder Judiciário possa ser acionado. Olha que interessante. Então, primeiro tem o seu viés administrativo, para depois haver o viés jurisdicional. Olha só o que acontece aqui no caso de habeas data. O STJ possui entendimento que exige que haja recusa de informações pela autoridade administrativa para receber o habeas data. Súmula vinculante. Nós sabemos que as súmulas vinculantes criam obrigações para os magistrados e para os agentes públicos, não é mesmo? E se eles não atenderem à súmula vinculante? Cabe reclamação ao STF. Mas como é que funciona isso? Para que seja possível essa reclamação ao Supremo Tribunal Federal, é necessário que haja o esgotamento das vias administrativas. Então, primeiro deve-se exigir o cumprimento pelos meios administrativos e somente após o esgotamento dessas vias é que cabe a reclamação ao Supremo, ok? E o mandado de segurança, nós sabemos que é incabível quando é possível recurso administrativo com efeito suspensivo independente de caução. Bom, então vamos seguindo. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da reforma administrativa. O Brasil passou e passa por momentos de reformas no âmbito administrativo. A gente vai, quando se estuda agentes públicos, quando fala de previdência, tudo isso vem à tona de uma maneira ainda mais característica. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que existe, vocês devem ficar atentos a esses pontos que envolvem as reformas administrativas que vieram desde os anos 90 para cá, ocorrendo constantemente. Então veja que há reformas em relação ao servidor público, a criação do contrato de gestão, não preocupa, nós vamos falar sobre o contrato de gestão mais para frente. As agências executivas, as agências reguladoras, o terceiro setor, as gestões públicas, tudo isso são coisas aparentemente recente, né, relativamente recente, que a gente precisa ficar atento e com isso na ponta da língua. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção mesmo, nesse nosso primeiro momento, é a respeito das tendências de direito administrativo. Como assim, professor? É preciso a gente entender que existem mudanças que estão acontecendo e, com certeza, o examinador, a banca, tem uma tendência a cobrar o que é novo, né? Ou o que está sendo está em construção ainda. Então, por conta disso,
Existem muitas tendências, mas eu gostaria de destacar aqui duas que têm caído muito nos concursos públicos. Primeiro, formas consensuais de resolução de conflitos na administração. Existem alguns estados e também na União em que já existem câmaras de conciliação e arbitragem, em que o Estado utiliza-se desse recurso para evitar a judicialização de alguns temas. Isso é muito importante, gera economia para o Estado, desburocratiza, certo? Então a gente fica atento para essas câmaras de conciliação e arbitragem que estão sendo criadas em todo o país. E outro ponto é a respeito da chamada administração dialógica. Professor, o que é isso? Dialógica? Nunca ouvi falar. Veja, a etimologia do termo dialógica é decorrente de diálogo. Então, é uma administração, uma gestão pública que preza pelo diálogo. A gente vai ver muito aquelas grupos de trabalho, a gente vai ver muito, principalmente em relação à sociedade, nós vamos perceber a existência daquelas audiências públicas. Então, a ideia do administrador agora é ouvir o cidadão. Então, se antes ele pegava lá, sobrou determinada quantia de dinheiro, o prefeito falava assim, eu vou fazer determinada obra, e fazia, daqui a pouco vinha a reclamação. Não era isso que a gente queria. Então, hoje, ele faz audiências públicas. Essas audiências públicas não vinculam, é simplesmente a oportunidade de estar ouvindo, querendo saber o que a população pensa para melhor administrar, ok? Pois bem, vamos falar então agora, funcionando? Aí, sobre regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo? O que é isso, professor? Regime jurídico administrativo é a forma de pensar o direito administrativo. Ela é diferente da forma de pensar os outros ramos do direito. Porque quando nós falamos em Estado, nós identificamos o interesse de toda a coletividade. Então a gente não está em mesmo patamar de igualdade nessas relações. Então por isso vai gerar para esse ramo do direito umas situações que podem parecer esdrúxulas se a gente for falar em relação, por exemplo, ao direito privado. Mas o fato é que é necessário que haja essa distinção de coletividade de um lado, administrado do outro. E por isso nós falamos então dessa forma de pensar que pode ser traduzido em princípios, né? Então esse regime de direito administrativo, ele envolve normas jurídicas, e quando a gente fala normas jurídicas, a gente fala tanto em princípio como em regras, que estabelecem prerrogativas para o Estado, de um lado, e do outro lado restrições para esse Estado. Então esse Estado tem algumas coisas que ele tem a mais que o cidadão e outras restrições, então que ele possui menos liberdade de atuar nessa ideia de atuar sempre no interesse público, ok? Pois bem, então, uma vez que a gente viu que existem prerrogativas e restrições nessa atividade do Estado perante o interesse público, é preciso identificar que existem dois princípios que são a coluna vertebral do direito administrativo. É como se eu estivesse dizendo que muitos princípios estão presentes no direito administrativo, mas tem dois princípios que sempre vão estar presentes. Alguns doutrinadores chamam esses princípios de supraprincípios, ou alguns até de macroprincípios, né? Esses dois princípios são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público significa dizer que, antes de mais nada, antes do interesse particular, existe o interesse público, o interesse da coletividade, certo? E a indisponibilidade do interesse público vem tratar da situação que, ao administrador, ele não pode optar por atuar em favor desse interesse público ou não. É um dever dele. O administrador deve atuar sempre nesse interesse público, ele não pode deixar de lado. Quando a gente tem, por exemplo, uma funcionária em casa, se a gente quiser liberar ela de não precisa vir trabalhar hoje, tudo bem, pode fazer isso. Agora, o chefe da sua repartição pode fazer isso?
Não pode. Ele não pode te dar essa folga porque o interesse público é indisponível, não está nas mãos dele. A gente vai para um rápido intervalo e a gente continua. Olá, pessoal. Então vamos continuando aqui os nossos estudos. A gente tinha falado da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do serviço do interesse público, não é? Pois bem, mas esse interesse público que nós estamos nos referindo é o interesse público primário, ou seja, a necessidade da sociedade. Isso não pode se confundir porque é diferente do interesse público secundário, que é a vontade da máquina estatal. Então veja que às vezes o Estado, a União ou o município está numa lide, mas não necessariamente aquele interesse seja o interesse público primário. Às vezes pode ser um interesse público secundário, ou seja, apenas da máquina administrativa. E aí, visto então esses dois princípios, esses princípios basilares, a coluna vertebral do direito administrativo, nós passamos para os princípios constitucionais. O professor tem que decorar esses 5? Claro, tem que decorar e é facinho. Todo mundo conhece a regra do LIMP, não é mesmo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar então tratando da legalidade. Bom, esse princípio da legalidade também sofreu uma evolução muito grande no seu entendimento ao longo desse período. No início, a ideia era a da legalidade estrita. Então, se para o particular ele tem a liberdade de poder fazer tudo aquilo que a lei não proíba, para o administrador público só é possível fazer aquilo que a lei manda. Então, se a gente fosse trazer isso de uma maneira visual para a gente, era como se nós estivéssemos numa grande rodovia com 5 faixas. A gente usa a faixa que quiser na qualidade de particular, mas para a administração a visualização é como se fosse um trilho de trem. Ele só pode andar ali, naquela linha, não tem possibilidade de mudar de faixa, é seguindo exatamente aquilo que a lei determina, ok? Esse era o princípio, é o princípio da legalidade no seu primeiro viés, o princípio da legalidade sob a tutela estrita. Mas logo em seguida surgiu a ideia, o viés da legitimidade, ou seja, não basta que seja legal a atividade do administrador, é preciso que ela seja legítima. E essa legitimidade significa que ela seja moral e ao mesmo tempo atinja a finalidade pública. E não parou por aí. Logo em seguida veio a ideia de juridicidade dentro do princípio da legalidade. Essa ideia de juridicidade veio trazer uma maior ampliação ao conceito de legalidade, porque a legalidade não era exatamente aquilo que estava na lei, mas é a ideia de seguir aquilo que estava no ordenamento jurídico como um todo. Ok, pessoal? Vamos seguindo então. Vamos falar agora a respeito da impessoalidade. A impessoalidade é efetivamente a ideia do administrador público agir de maneira objetiva. Então, primeiro ponto a respeito desse tema é: o administrador não pode observar quem está sendo beneficiado na qualidade de pessoa, mas sim a ideia de coletividade. Explica melhor, professor? Claro, vamos explicar. Olha só. O governador tem lá um inimigo político dele. Ele vai lá e desapropria a fazenda do inimigo político dele, para retirar o inimigo dele. Ou então, o prefeito tem lá uma verba para asfaltar uma rua, e tem uma rua muito movimentada, mas tem uma rua que é a rua da mãe dele. Ele vai atuar para beneficiar a mãe dele. Então essa ideia de trazer um caráter objetivo é, como diz o dito popular, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a impessoalidade não é só sobre esse aspecto. A imputação do ato administrativo, a gente tem que ficar ligado nesse terminho aqui, porque cai bastante, é a ideia de que quem age é o Estado e não os seus agentes. Os agentes podem ser responsabilizados posteriormente em ação regressiva? Pode, mas quando o agente age, quem está agindo é o Estado, ok? Então tira essa ideia de impessoalidade, é de tirar
o caráter daquela pessoa que estava na atuação sob o nome do Estado e imputar ao Estado a atuação. E outro ponto é a proibição da promoção pessoal de autoridades e servidores. Não se pode colocar, por exemplo, o nome do gestor nas atuações do Estado, certo? E aí nós vamos então passar para a moralidade. A moralidade é mesmo a ideia de uma atuação ética, honesta, de boa fé ou mesmo de lealdade. Essa moralidade, ela não é a moralidade comum, é uma moralidade superior, certo? Daquela pessoa, do homem probo, do gestor probo. Mas é interessante que ela não atinge apenas o gestor, não. Ela atinge também o administrado. O administrado tem dever de agir de boa fé, de agir de maneira leal e estabelece, obviamente, um padrão não preciso. Porque se ele fosse preciso, se em cada norma tivesse exatamente o padrão de comportamento que devesse ter o administrado, nós não estaríamos falando em moralidade, estaríamos falando em princípio da legalidade. O mesmo se dá em relação ao administrador, certo? Então, o princípio da moralidade, ele vem completar aquilo que não está previsto na legislação. E é um requisito de validade do ato administrativo, a gente vai ver mais à frente, tá bom? Bom, quando a gente fala em princípio da moralidade, o que tem mais caído é efetivamente a súmula 13, a súmula vinculante número 13. Essa é fácil de decorar, porque dizem que 13 é o número do azar, então nomear parente dá um azar danado. Olha só, a gente está falando aqui do nepotismo. Vejam, o texto é: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, vou sublinhar aqui, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de natureza gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da administração, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então a ideia do nepotismo, ela é proibida, foi entendido como uma violação à Constituição Federal, mas nós destacamos aqui dois pontos que precisam ficar bem claros na mente do concursante. Primeiro, que essa súmula trata de até o terceiro grau. Vamos fazer o exercício aqui? Eu posso nomear primo? Pode. Pode nomear primo? Pode. A gente fala aqui em até terceiro grau. Então, primeiro grau, pai, segundo grau, avô, e desce para o tio, terceiro grau, tio. O primo é quarto grau. Quarto grau pode, nós estamos falando de até terceiro grau. Esse é um ponto. Designações recíprocas. Professor, não entendi esse termo designações recíprocas. Vamos imaginar que nós dois tenhamos aí nossos cargos à disposição, e para que não fique caracterizado eu nomear meu filho, a gente combina. Você nomeia o meu filho e eu nomeio o seu filho. A isso dá-se também o nome de nepotismo cruzado. Então veja que a súmula vinculante proibiu também o chamado nepotismo cruzado. E finalmente, é preciso destacar também que a súmula vinculante não abrange os chamados cargos de natureza política. Por isso que, de vez em quando, a gente vê ali um governador ou uma governadora nomear o marido, nomear um parente como secretário. Então, um presidente ele pode nomear um filho, um pai como ministro? Pode, porque não são cargos de natureza política, certo? Existe, obviamente, um entendimento agora que vem sendo construído ainda a respeito de ser necessário comprovar que haja uma competência daquele servidor, quando digo competência não no sentido jurídico, né? Mas uma expertise daquele servidor que está sendo nomeado nos cargos de natureza política para a não caracterização do nepotismo. Mas isso ainda está sendo
construído para o nosso concurso, é importante que a gente saiba que os cargos de natureza política não estão abrangidos nesta súmula vinculante, ok? Bom, vamos seguindo então agora para o princípio da publicidade. A ideia de publicidade é mesmo de uma ação transparente, para que a própria sociedade possa exercer o seu controle. Mas eu não posso confundir o princípio da publicidade com publicação. São coisas distintas. Então veja que, por exemplo, no caso, quando a gente estuda licitação, existe a chamada carta convite, né? A carta convite é um convite para a participação em uma licitação e ela não é publicada, né? Ela possui uma publicidade, mas a publicidade não se dá, por exemplo, em forma de publicação. Ela é aposto lá no átrio da repartição pública, a carta convite, é encaminhada para alguns convidados. Existe uma publicidade, mas não existe publicação. Então a gente fica atento, porque quando a gente vai estudando tanto que lá a gente já está pensando na pegadinha, na última pegadinha, e a pegadinha é exatamente substituir publicidade por publicação. E a gente acaba caindo. Por favor, não façam isso, tá bom? Bom, a questão do acesso aos usuários de alguns registros administrativos, nós temos a Lei de Acesso à Informação. E essas informações, a regra é realmente da liberdade de acesso, mas existem as restrições decorrentes da segurança da sociedade, da segurança do Estado e da defesa da intimidade. Essas são as 3 circunstâncias em que vai ser possível restringir essas informações. Bom, a Lei 12.527 de 2011 é a Lei de Acesso à Informação, uma lei importantíssima que tem caído muito nos concursos públicos. Ela trata, dentre outros assuntos, da transparência ativa e transparência passiva. Que ideia é essa, professor? A transparência ativa é aquela em que o Estado age de ofício. E a transparência passiva é aquela em que o Estado atua mediante requerimento, certo? Bom, outro ponto aqui é a respeito da abrangência de todos os entes da federação. Todos os entes estão submetidos a essa legislação, inclusive entidades privadas, mesmo sem fins lucrativos, desde que recebam algum tipo de recurso público. As informações restritas, elas também possuem um caráter bem importante no nosso estudo. Nós vamos perceber que existem as informações classificadas como ultrasecretas, secretas e reservadas, e é preciso ficar atento à questão do prazo, que nós vamos ver no próximo slide. Mas a proibição também dos motivos da motivação, né, do requerimento, mas eu gostaria de trazer aqui uma jurisprudência no sentido de que muitas vezes a lei exige que seja feita a publicação de determinados atos do Estado. Em determinada situação, esse ato foi divulgado na Voz do Brasil. E ficou aquela dúvida se a Voz do Brasil, aquele programa de rádio, né, que tem aquela musiquinha tão gostosa de ouvir, aquele programa, ele não é suficiente para ser considerado uma publicação dos atos de governo, ok? Fica atento, porque essa é uma decisão foi muito festejada e muito divulgada, porque realmente ela é muito importante. Bom, então, quando a gente fala a respeito da Lei de Acesso à Informação, eu destaquei aqui para vocês os 2 artigos que mais caem. O artigo 10º, em que eu destaco aqui que qualquer interessado, esse termo aqui é muito importante, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, tá? Fica atento a isso, qualquer. Vai ter muitas perguntas tentando tirar o qualquer daqui e é qualquer interessado. O outro ponto consta no parágrafo 3º do artigo 10º, em que trata o seguinte: são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação. Então, muitas vezes a pessoa ia no
uma repartição pública e falava assim, olha, eu quero saber a estatística disso, disso, daquilo. E era muito comum falar assim, tá, mas você quer saber para quê? Não, você tem que me justificar aqui o que você quer com essa informação. E a ideia é dar transparência. Então, nós estamos falando de qualquer interessado, nós estamos falando de vedar qualquer exigência, todas as pessoas, a ideia é, a regra é da publicidade, ok? E outro ponto, no artigo 24, parágrafo 1º, que é os prazos dessa classificação de restrição, de divulgação dos temas. Então, as informações classificadas como ultra secretas, elas serão restritas por 25 anos, as secretas 15, as reservadas 5, e existem estudos já para modificar esse prazo, tá? A ideia é, em alguns casos, até de que se aumente, ou que se estenda um pouco mais esses prazos, tá bom? Vamos falar agora a ideia da eficiência. A eficiência, o princípio constitucional da eficiência, ele é o de buscar melhores resultados ao menor custo possível. Esse texto foi agregado à Magna Carta na Emenda Constitucional 19 de 1998 e traz a ideia de uma administração gerencial, certo? Isso tem muitos efeitos, principalmente quando for tratar de agentes públicos. Bom, como nós sabemos, princípios, eles são os mais diversos nos ramos do direito. Nós temos muitos princípios, cada doutrinador coloca um princípio diferente, acrescenta, agrega. Então, nós não vamos falar de todos os princípios. Nós elencamos aqui nos slides, que está à sua disposição aí, os principais princípios. Esses principais, de acordo com o que caiu nos concursos públicos. Então, a gente vai estar observando exatamente aquilo que caiu. Alguns que são muito filosóficos, que às vezes vai ter naquela doutrina que a gente mencionou, mas se não cai, a gente não tem esse mesmo olhar. Tudo bem? Bom, então a gente fala em contraditório e ampla defesa, a gente fala em hierarquia, que também não tem muito mistério, a gente fala em motivação, que também não tem muito mistério, o texto aqui é autoexplicativo, mas eu chamo a atenção para esse princípio da sindicabilidade. Isso não é muito comum, muitos livros não trazem esse princípio, mas tem caído, por isso a gente destaca. É a possibilidade de submissão de lesão ou ameaça de lesão de direito a algum tipo de controle. Esse controle, sindicância, é um sinônimo de controle. Então, ao invés de chamar de princípio de controle, é utilizado o termo sindicabilidade. Vamos ficar atento a isso. E outro ponto, outra pergunta que tem sido muito frequente, é a diferença de princípio da tutela para princípio da autotutela. Você sabe diferenciar? Pois bem, o princípio da autotutela é até um princípio sumulado na súmula 473, ele decorre da administração poder anular os seus atos quando eivados de vício de legalidade ou revogar os seus próprios atos quando for de sua conveniência. Pois bem, então esse princípio de anular o que é ilegal e revogar o que é inoportuno ou inconveniente é um princípio da autotutela, é a própria administração atuando, conforme na sua reflexão, né? Pois bem, o princípio da tutela já traz a ideia de um controle, de alguém superior agindo. Mas essa superioridade, a gente está falando da supervisão ministerial. É os casos em que a administração pública direta exerce a supervisão ministerial em alguns entes da administração pública indireta. Nós vamos falar mais a respeito disso no futuro, mas o importante é deixar clara essa diferença de princípio da tutela e o princípio da autotutela. Pois bem, finalidade administrativa, né? Também não tem, não tem muito mistério. Segurança jurídica. Isso aqui é muito importante a gente falar sobre a segurança jurídica, porque a ideia é mesmo de preservar os atos administrativos praticados. Então, em regra, existe um custo para o ato administrativo.
né? A gente podendo convalidá-lo, é preciso dar uma preferência para manter aquele ato administrativo não apenas pelo custo financeiro, mas para a segurança de todos aqueles que vão seguindo as determinações, vão seguindo os passos da administração. Se a administração fica mudando toda hora, isso é com certeza um prejuízo muito sério. Então, existem teorias relacionadas a essa segurança jurídica. Uma é a da autovinculação. A administração não pode promover modificações repentinas no seu padrão decisório. A dos atos próprios, que a administração está proibida de adotar um comportamento contraditório, né, com a sua postura antes adotada, é o venire contra factum próprio. E o prospective overruling, que nós já falamos, que é aquela ideia de que as modificações de entendimento só sirvam para eventos futuros, tá certo? E, finalmente, o princípio da especialidade, porque a ideia é de que o Estado, ele haja, a sua atuação seja melhor, mais eficiente quando se especializa. E é nessa ideia de especialização que nós vamos estar, então, criando, vamos estar atuando de uma maneira descentralizada ou desconcentrada, né? Principalmente descentralizada, para que haja especialização no seu atuar por uma maior eficiência, tá bom? Bom, nós temos o princípio da razoabilidade, que tem as suas diferenças da doutrina norte-americana para a doutrina alemã, mas o maior destaque mesmo, que a gente tem que ficar muito atento, é para o princípio da continuidade do serviço público. Esse cai, professor? Não cai não, esse despenca esse princípio. Por quê? Porque o serviço público não pode ser interrompido, ele deve ser contínuo. Mas haverá hipóteses em que ele será interrompido? Haverá. Veja que aqui a regra é de que não deve haver interrupção, mas é aceitável que haja interrupções em caso de emergência. Por exemplo, o poste caiu, o que a gente pode fazer? O poste caiu, não tem jeito. Ou então, em outra circunstância que é dependente de aviso prévio. Quais são essas hipóteses em que o Estado pode interromper o serviço público, mas deve antes avisar? Nos casos de ordem técnica, por exemplo, para fazer a revisão de um gerador, segurança das instalações, olha essa ponte aqui vai cair. É preciso que a gente adote as providências. E inadimplemento do usuário. Se o usuário não está arcando com a sua contribuição necessária, né, com os seus pagamentos, é possível então que haja essa interrupção como uma garantia de manter todo o sistema, tá bom? Direito de greve e essa sua relação com os policiais. Bom, é disso que o servidor público pode fazer greve sim. Apesar de não haver uma legislação específica, aplica-se a legislação destinada aos funcionários de empresas privadas. Porém, para os policiais não é possível. Não é possível, a decisão é do Supremo Tribunal Federal, os policiais não têm direito de greve, certo? E também a possibilidade de preencher algumas funções públicas temporariamente, vagas por delegação ou substituição. A gente vai ver isso mais adiante, inclusive quando for falar quando se observa, né, a lei de licitações, a possibilidade do Estado ingressar em determinados serviços prestados por particular para dar continuidade ao serviço público. Tá? Então, esse princípio da continuidade do serviço público é muito importante a gente ficar atento. Vamos falar agora sobre poderes administrativos? Bom, os poderes administrativos, eles, em regra, são designados como sendo 4. Apesar de que existe alguns posicionamentos doutrinários diferentes, existem, mas a gente pode ficar com esses 4 mesmo. A ideia de poderes administrativos é de que são instrumentos, quando a gente
tem lá a faxineira vem na nossa casa, a gente pede a ela que faça a sua atividade e a primeira pergunta ela fala, cadê os instrumentos? A vassoura, o rodo, a mesma coisa, o Estado precisa de instrumentos para atingir essa finalidade. Nós estamos dizendo então desses poderes administrativos, são instrumentos, mecanismos para a atuação do Estado. Agora, apesar de chamar-se poder, é na realidade um poder-dever. Ou seja, não é possível que o Estado opte por utilizá-lo ou não. Cada um desses poderes é um dever do administrador, quando presente o interesse público, atuar. Então, vejam que no caso, vamos imaginar aqui uma situação em que teve uma briga na repartição e aí o chefe vai falar assim, não, mas é fulano é gente boa, faz as pazes. Não tem isso não, é um dever de atuação, por exemplo, o poder disciplinar, tá bom? Pois bem, a ideia da utilização deste poder é para as situações corretas, de maneira que o Estado age com tudo certinho, mas em algumas situações o Estado ele não usa o poder, ele abusa do poder, ele extrapola o seu poder e existem duas hipóteses em que se extrapola o poder. Uma por excesso de poder, nas hipóteses em que o agente atua fora dos limites de competência, e também o chamado desvio de poder. A doutrina clássica chama de desvio de finalidade. Em que o Estado ele atua dentro dos poderes, dos seus limites de competência, porém fora da finalidade estabelecida na lei, certo? Então acontece muito, por exemplo, quando na repartição o chefe não quer mais aquele funcionário porque ele chega atrasado ou porque ele faz o trabalho mal feito, e ao invés de puni-lo, de adotar as providências disciplinares, ele faz o seguinte, ele transfere o servidor. Ele está transferindo o servidor, passando o problema para o outro. Quem vê assim fala assim, não, ele foi transferido a bem por causa do interesse da administração. Não, foi uma forma diversa, uma finalidade diversa de punir o servidor. Geralmente manda ele lá para o final do Estado, né? Então, nesses casos nós temos o desvio de poder ou desvio de finalidade. É diferente de quando o Estado atua em uma coisa pela qual não tinha atribuição para tanto. Certinho? Poder discricionário e poder vinculado, alguns autores vão colocar como poder, mas particularmente nos filiamos ao entendimento de que a discricionariedade e a vinculação legal, ela trata-se de ato, deve ser estudado como atos administrativos. É uma qualidade do ato e não um poder, ok? Vamos seguindo. Poder normativo. Olha, já estou vendo aqui que está quase para terminar nosso tempo, mas eu já falei que não tem problema, a gente vai vencer isso nas próximas aulas. Bom, o poder normativo, a ideia é aquela de realmente minudenciar o que a lei tratou, certo? Então ela é conferido à administração o poder de estabelecer normas gerais e abstratas para complementar a lei. Professor, dá um exemplo? Claro que eu dou. Vamos imaginar aqui uma circunstância em que uma determinada lei estabelece que vai ser dada uma certidão em situações assim, vai ser expedida uma certidão, assim assado. Pois bem, a primeira pergunta que a gente faz é, qual o órgão que vai expedir essa certidão? Qual o horário de funcionamento em que eu posso requerer essa certidão? Concorda que quando a lei confere um direito ou mesmo um dever, é preciso minudenciar esse direito e esse dever? Então nós estamos falando de poder normativo, certo? É uma função atípica de editar normas. Ela, obviamente, está vinculada e atrelada à lei. Por isso que nós utilizamos o termo secundum legem. Não pode o poder normativo criar normas ou obrigações. Então, pessoal,
só para a gente concluir aqui o nosso raciocínio acerca do poder normativo, ou também chamado poder regulamentar por alguns autores, então, lembrando que é para minudenciar a lei, não pode criar direitos, não pode criar obrigações. É preciso ficar atento a uma pegadinha que cai muito a respeito do chamado regimento interno. Regimento interno é decorrente do poder hierárquico, ok? Não está minudenciando a lei, mas está dando uma determinação de superiores para inferiores, ok? Hierárquicos, né? Inferiores hierárquicos. Pois bem, mas professor, por que você fala que a respeito de poder normativo, poder regulamentar, existe sim uma distinção doutrinária? Uns usam uma expressão, outros usam outra. Particularmente, preferimos o termo poder normativo. Por quê? Quando nós fazemos o estudo dos atos administrativos, nós vamos perceber que dos atos administrativos existem uma classificação de atos normativos. Esses atos normativos podem ser regulamentos, que são expedidos por meio de decreto, avisos ministeriais, instruções normativas, regimento, deliberações e resolução. Os regulamentos, eles só podem ser expedidos por chefe do Poder Executivo. Somente o chefe do Poder Executivo pode expedir regulamento. A ideia é que abranja todos esses atos normativos. Por isso que, particularmente, entendemos que o mais técnico seria utilizar poder normativo. Você pode encontrar como poder regulamentar, mas a ideia não é de expedir regulamento, mas de todos esses atos normativos que venham a minudenciar a lei, certo? Agora tem outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. É a chamada, a divisão criada dos decretos executivos e decretos autônomos. Bom, então nós sabemos que o regulamento é expedido por meio de decreto, né? Decreto é uma atribuição específica do chefe do Poder Executivo, tá? Nós já falamos que não podem inovar e devem ser atuados secundo legem. Essa é a regra do decreto executivo. Mas eu quero falar aqui sobre o decreto autônomo. O decreto autônomo, ao contrário do decreto executivo, que é de todo o chefe do Poder Executivo, o decreto autônomo é exclusivo do presidente da República. Somente, então, o chefe do Poder Executivo da União. Então, é previsto na Constituição Federal, no seu artigo 84, inciso 6, nas alíneas A e B, as hipóteses em que são permitidos esse decreto autônomo. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ok? Essa é a primeira hipótese. Há inclusive quem diga que nem precisava dessa hipótese ser prevista constitucionalmente. Mas a letra B, essa realmente não há dúvida de que seja um decreto autônomo, tá? Porque ele prevê privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, a extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Ora, nós sabemos que se o cargo é criado por lei, a regra é que ele só possa ser extinto por lei. Mas por isso é que isso aqui é uma exceção. Excepcionalmente se permite ao presidente a extinção de funções ou cargos públicos desde que estejam vagos. Ok? Professor, tudo bem. O chefe do Poder Executivo, ele tem a possibilidade de, mediante decreto, né, regulamentar, vamos dizer assim, né, criar regulamentos a respeito dos temas específicos lá que a gente já estudou. Mas e se houver um abuso? E se o presidente, nesse caso aqui, ele for além daquilo que permitiu, ou seja, ele não foi secundo legem.
né? Vejam que a própria Constituição, no seu artigo 49, diz que compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem no poder regulamentar ou nos limites de delegação legislativa. Ok, pessoal? Então, a gente acredita que ficou bem esclarecido aí esses primeiros passos. No nosso próximo encontro, nós vamos avançar um pouco mais nessa questão jurisprudencial, trazer algumas coisas mais recentes, outras pegadinhas, outras situações, mas o principal é que a gente ficou com dúvida, assiste de novo. Lê o material, releia. É a revisão que faz efetivamente que o nosso cérebro traga, por questões mnemônicas, a precisão e a certeza do tema. Ok? Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima.